Oi, eu sou a Pichu, estamos aqui na nossa terceira aula e o conteúdo de hoje é de ciclo trigonométrico. Antes da gente falar do ciclo trigonométrico, a gente vai falar um pouquinho do plano cartesiano. O plano cartesiano ele é representado por duas retas que são perpendiculares entre si, ou seja, elas fazem um ângulo de 90 graus aqui, uma reta com a outra, e a gente nomeia essas duas retas como o eixo X, aqui deitado na horizontal, ou ele também pode ser chamado de abscissa, e na vertical é o nosso eixo Y, que também pode ser chamado de ordenada. Essas duas retas, elas são retas numeradas. Então, aqui para a direita, no eixo X, a gente tem os valores positivos e para a esquerda os valores negativos. Para cima, aqui no eixo vertical, na nossa ordenada, são os valores positivos e na parte de baixo são os valores negativos. E esse centro aqui, esse ponto onde as duas retas se encontram, é o ponto 0, 0. Tá? Vale 0 para o x e vale 0 para o y também. E aí a gente pode nomear, então, os 4 quadrantes aqui, que a gente tem, formado por essas duas retas. E a gente começa por esse primeiro quadrante, na direita em cima, onde os valores para o x são positivos e para o y também são positivos. Então, aqui, direita em cima é o primeiro quadrante, e a gente vai continuar a contagem girando no sentido anti-horário. Então, esse aqui seria o segundo quadrante, esse de baixo o terceiro, e por último aqui, o quarto quadrante. Qual que é a relação entre um plano cartesiano e um ciclo trigonométrico? Vamos estudar isso agora. Então, aqui nesse desenho tem um plano cartesiano, duas retas que são perpendiculares entre si, o eixo X na horizontal, o eixo Y na vertical. E para desenhar o nosso ciclo trigonométrico, nós temos essa ideia de ciclo. Então, o desenho vai ser uma circunferência de centro na origem. Então, a gente vai ter o centro aqui no meio, o centro aqui nesse ponto de intersecção entre o eixo X e o eixo Y, e a gente vai traçar uma circunferência de raio unitário, de raio valendo 1. Então, vamos traçar esse desenho e ele vai ficar dessa forma, ele vai passar em cima do 1, tanto no eixo X quanto no eixo Y, e também no menos 1 aqui embaixo para a esquerda. Então, fazendo essa circunferência de raio 1. Lembrando que quando a gente fala em circunferência, em relação ao centro, que nesse caso é a origem, qualquer distância que eu trace aqui entre o centro e a borda dessa circunferência vale raio, que nesse caso é 1. Então, todas as distâncias aqui que eu traçar entre o centro até a borda valem 1. Ok, desenhamos o nosso ciclo, então é uma circunferência. Agora, o que tem a ver com trigonometria? Então, a gente vai associar aqui o nosso eixo Y, a nossa ordenada, com a relação trigonométrica seno. E o eixo X, que é a nossa abscissa, a gente vai relacionar, então, com a relação trigonométrica cosseno. Muito bem, então temos o nosso ciclo trigonométrico, com o seno na vertical e o cosseno na horizontal. O raio dessa circunferência, o raio desse ciclo é 1, é o raio que a gente chama de unitário. E aqui, como esse ciclo é desenhado num plano cartesiano, a gente continua com os nomes de primeiro, segundo, terceiro quadrante, girando no sentido anti-horário da mesma forma que a gente tinha visto. E a gente pode relacionar esse ciclo trigonométrico no mesmo sentido que a gente contou os quadrantes, em relação aos valores dos ângulos. Então, aqui em cima do eixo X da minha abscissa, eu vou começar a contar o meu ângulo, começar a girar aqui, e aqui vai ser o meu ângulo inicial, meu ângulo 0 graus. Girando aqui primeiro quadrante, vou aumentando 1, 2, 3, 4 graus, vai subindo até chegar aqui perpendicular, os eixos são perpendiculares, então esse ponto aqui em cima vai ser 90 graus. Girando mais um pouco, 180 graus aqui, girando mais um quadrante, 270 graus, e para fechar a nossa circunferência, a gente completa, então, o 360 graus. E além da gente pensar no ângulo
Em graus, a gente também pode pensar no ângulo como radianos. Então, o 0 graus é a mesma coisa que o 0 radianos. O 90 graus aqui em cima do seno vai ser o π sobre 2 radianos. Os 180 graus, π radianos. 270 graus, 3π sobre 2 radianos. E por último aqui, 360 graus equivale a 2π radianos. Olhando para esse ciclo trigonométrico, vamos pegar um ângulo do primeiro quadrante que vale x graus. Então, eu vou começar aqui a contar a partir do meu 0 graus, eu vou girando aqui, sentindo anti-horário, vou aumentando o meu ângulo até chegar numa abertura aqui de x graus, que corresponde, então, a esse ponto em cima do nosso ciclo trigonométrico. Lembrando que o ciclo trigonométrico é uma circunferência de centro na origem e raio unitário. Esse ponto aqui do nosso ângulo x em graus, ele vai ter essa altura correspondente aqui no eixo vertical, que vale o seno. Lembrando que o nosso eixo y a gente está relacionando com o seno. E eu posso espelhar também esse ponto lá no eixo x, na nossa abscissa, relacionando com o cosseno. Então, essa medida vai ser o cosseno desse ângulo, que eu chamei de x. E traçando essas retas aí, a gente conseguiu formar um triângulo. E ele não é qualquer triângulo. Ele é um triângulo retângulo, porque ele forma um ângulo de 90 graus aqui, né? Um ângulo reto. E num triângulo retângulo, a gente pode aplicar o Teorema de Pitágoras. Lembra que o Teorema de Pitágoras ele é a hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado? Então, a gente vai aplicar isso nesse triângulo. A minha hipotenusa é o lado que está oposto ao meu ângulo reto, ao meu ângulo de 90 graus, que nesse caso é essa medida aqui, que vai do centro até o x. E do centro até a minha borda da circunferência aqui é o meu raio. Então, esse raio, essa hipotenusa, vale 1. Então, para aplicar o Teorema de Pitágoras, a gente vai fazer hipotenusa ao quadrado, 1 ao quadrado, é igual os valores dos catetos. Os catetos seriam os outros dois lados do meu triângulo, que seria essa altura, que tem o mesmo valor desse pedacinho aqui, que vale seno de x. Então, esse cateto, que é seno de x ao quadrado, mais esse outro cateto aqui de baixo, que é cosseno de x ao quadrado. 1 ao quadrado aqui é 1, seno de x, tudo isso ao quadrado, eu posso escrever como seno quadrado de x, dessa forma. E cosseno de x, com esse parênteses, né? Tudo isso elevado ao quadrado, eu posso escrever dessa forma, cosseno ao quadrado de x. E daqui a gente tem, então, a nossa relação fundamental da trigonometria. Ela é bastante importante porque ela relaciona aqui os valores de seno e cosseno a partir de um teorema de Pitágoras. Então, a gente tem seno ao quadrado de x, mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, a gente tem a relação trigonométrica do seno relacionada à vertical, ao meu eixo y, e a minha relação trigonométrica cosseno é relacionada à minha abscissa, ao meu eixo x aqui na horizontal. Onde que está a nossa tangente? Então, só pela palavra tangente, vai ser uma reta que ela tangencia a minha circunferência, ela tangencia o meu ciclo trigonométrico. Então, ela vai vir aqui, é uma reta que passa encostando aqui na circunferência, nesse ponto aqui que equivale ao ângulo zero, e ela vai ser paralela ao meu eixo dos senos, paralela, certo? Vamos analisar, então, alguns ângulos. Vamos começar pelo primeiro quadrante. Vou pegar o ângulo aqui de exemplo, um ângulo de 45 graus. 45 graus, ele vai estar na metade, né, entre o 0 e o 90. Então, o desenho vai ser traçando aqui um ângulo na metade, mais ou menos assim, formando, então, 45 graus, essa abertura aqui, valendo 45 graus. Se a gente pegar esse ponto do 45 e trouxer aqui para o eixo y, a gente vai ter essa altura,
que vai ser, então, o seno, porque a gente está olhando no eixo Y, então é a relação trigonométrica seno, do meu ângulo, que nesse caso é 45, e se eu trouxer aqui para o eixo X, vamos ter essa medida valendo cosseno. Uma coisa importante de analisar aqui é que todos os meus ângulos do meu primeiro quadrante, eles vão ter tanto seno como cosseno positivos. Então, todos os valores aqui no eixo Y, no eixo seno, que estão para cima, são valores numéricos positivos. E todo mundo que está aqui no eixo Y, no eixo X, em cima do cosseno, para a direita aqui, também vai ser positivo. Então, todos os ângulos do primeiro quadrante, eles vão ter tanto seno quanto cosseno positivos. Para achar a tangente agora, a gente vai traçar uma reta que passe pelo centro da minha circunferência e que passe depois em cima do meu ângulo, que nesse caso é 45, e vou continuar prolongando essa reta até ela bater no eixo da tangente. Então, essa medida, essa altura aqui, vai ser a tangente de 45 graus, que nesse caso também é positiva. Então, todos os ângulos do primeiro quadrante, peguei o 45 de exemplo aqui, mas para todos os ângulos do primeiro quadrante, o seno é positivo, o cosseno é positivo e a tangente também é positiva. Vamos olhar agora para um ângulo do segundo quadrante. Vou pegar de exemplo aqui os 120 graus. Os 120 graus, se eu trouxer aqui para o eixo dos senos, ele vai ter essa altura como seno de 120. Para o eixo do cosseno, vai ter essa medida aqui, o cosseno de 120 graus. E para achar a tangente, mais uma vez, tem que passar em cima do meu ângulo, tem que passar em cima da origem, em cima do centro da minha circunferência, e depois eu estendo ela até bater no eixo das tangentes. Então, nesse caso, a minha tangente de 120 vai ser aqui para baixo, né? Em relação ao eixo X aqui, esse tá para baixo. Então, para o 120 e também para qualquer outros ângulos aqui do nosso segundo quadrante, o meu seno vai ser positivo, porque ele está aqui para cima. O cosseno vai ser negativo, porque ele está aqui para a esquerda, que são valores negativos no eixo X. E a minha tangente vai ser negativa, que também está aqui para baixo, relacionando com os valores negativos. Mais um ângulo, terceiro quadrante agora. Vamos analisar agora o 210 graus. O 210 graus agora, ele vai ser esse ponto aqui. Se eu trouxer ele para o eixo Y, para o eixo dos senos, ele vai ter seno para baixo. Então, aqui, o 210 e todos os ângulos do terceiro quadrante vai ter valor do seno negativo. O cosseno também vai ser negativo, porque ele está aqui para a esquerda. E a tangente vai ter que passar aqui no ângulo, na origem, e bater lá no eixo da tangente. Então, a tangente aqui vai ser positiva, porque ela bate aqui na parte de cima do eixo. E por último, nosso quarto quadrante, vou pegar de exemplo o ângulo de 315 graus, que vai estar mais ou menos aqui. Se eu trouxer aqui para o eixo dos senos, dá para ver que os ângulos do quarto quadrante vão ter senos de valores negativos, porque vão estar aqui para baixo. O cosseno, se eu rebater aqui no eixo X, vai ser um valor positivo, porque está aqui para a direita. E a minha tangente, traçando aqui da origem até o meu ângulo e batendo no eixo das tangentes, ela vai estar para a parte de baixo. Então, a tangente dos ângulos do quarto quadrante é negativa. Então, vamos fazer um resumo do que a gente viu até agora. Primeiro quadrante, então, o seno é para cima, então ele vai ser positivo. O cosseno, ele é para a direita, ele está no eixo horizontal, então o cosseno também vai ser positivo. E a tangente também vai ser positiva.
Segundo quadrante, temos o seno para cima, então positivo. O cosseno agora está para o lado esquerdo, então ele vai ser negativo. E a tangente ela vai bater para baixo, né? A parte de baixo do eixo. Então a tangente vai ser negativa. Terceiro quadrante. O meu seno, ele tá para a parte de baixo, então o valor do seno para os ângulos do terceiro quadrante vai ser negativo. O cosseno tá para a esquerda, então vai ser negativo também. E a tangente vai rebater para a parte de cima, então ela vai ser positiva. E por último, quarto quadrante, o meu seno vai ser negativo, porque está para a parte de baixo. O cosseno vai ser positivo, porque está para a direita. E a minha tangente vai ser negativa. A gente estudou os sinais dos ângulos do primeiro, segundo e terceiro quadrantes. E para finalizar a aula de hoje, então, a gente vai ver os ângulos que estão em cima dos eixos, né, que estão entre os quadrantes. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Então, aqui eu coloquei uma tabela para vocês. Na primeira linha tem os valores dos ângulos que a gente vai estudar agora, tanto em graus, 90 graus, ou em radianos, π sobre 2 radianos. Também para o 180, que é π radianos, 270 graus, 3π sobre 2 radianos, e 360, ou 2π radianos. Então, vamos começar aqui pela relação trigonométrica do seno. Vamos completar essa linha dessa tabela. Então, se eu estou olhando o seno, eu estou olhando esse eixo aqui, o eixo Y, na vertical. Então, na vertical, tudo que está para cima é positivo, tudo que está para baixo é negativo. Então, para o 90 graus, o 90 graus está em cima, está para cima, então é positivo, e ele está bem em cima do meu ciclo trigonométrico. Então, essa distância do centro até o 90 graus vai valer o raio, que é 1. Então, o seno de 90 é 1. Para o 180, a gente está olhando o seno. O 180, em relação ao seno, ele não está nem para cima nem para baixo, ele está bem no meio. Então, o 180, o seno de 180 graus é 0. Para o 270, o 270 ele está para baixo, então vai ter valor negativo, e por ele estar em cima aqui do meu eixo, o seno de 270 graus é menos 1. E o 360 também não está nem para cima nem para baixo, então o seno de 360 graus é 0. Vamos para o cosseno. O cosseno de 90 graus, o cosseno agora a gente está analisando na horizontal. Então, se é para a direita é positivo, se é para a esquerda é negativo. O seno de 90 graus, cosseno, perdão. O cosseno de 90 graus, ele não está nem para a direita nem para a esquerda. Então, o cosseno de 90 aqui é 0. O cosseno de 180 graus agora. Cosseno, o 180 está para a esquerda. Então, vai ser valor negativo. Π radianos, ou 180 graus, tem cosseno valendo menos 1. O 270, que está aqui embaixo, não está nem para a direita nem para a esquerda, então o cosseno dele vale 0. E o 360, que está aqui, ele está para a direita, valor positivo. O raio vale 1, então o cosseno de 360 graus é 1. E por último, a tangente, a última relação trigonométrica aqui. A tangente de 90 graus vai valer nada. Não existe. Esse símbolo aqui significa não existe, tá? Não é 0, não é menos 1, não é 1. Ela não existe. Por quê? Lembra que para achar a tangente, a gente precisa passar uma reta que passe pelo centro do ciclo trigonométrico, tem que passar em cima do meu ângulo, que nesse caso a gente está estudando 90, e tem que também atingir o eixo das tangentes aqui. Então, como o eixo do seno é paralelo ao eixo da tangente, então essas duas retas, elas não têm nenhum ponto em comum. Então, a minha tangente aqui para o 90 graus não existe. Depois, para o meu 180, a minha tangente vai ser 0,
porque eu vou traçar aqui uma reta do 180, passo na origem, chego na tangente, então não tá nem para cima nem para baixo, é zero aqui. 270. 270 graus também está em cima do eixo do seno, então não existe nenhuma reta que eu consiga traçar passando entre o 270, entre a origem e atingindo a tangente. Então, aqui o 270 também não tem tangente, símbolo de não existe. E por último, o 360, que está aqui, também não está nem para cima nem para baixo, então a tangente de 360 é zero. Então, era isso na aula de hoje. Espero que tenha aprendido bastante sobre ciclo trigonométrico e até a próxima aula. Bons estudos!